A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje de célula, né, quarta-feira, vamos falar um pouco da palavra da célula. Mas antes, queria estar falando para vocês, comentem, compartilhem, né? Dê um joinha, comentem aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Quase todos os dias estou tentando soltar um vídeo, né? E eu estou vendo que vocês estão tendo visualizações, né? Então a mensagem está sendo passada, a mensagem do Evangelho, né? São em média, uns 40 visualizações. Quero agradecer a todo mundo que está vendo. Compartilhe para eu saber quem é, né? Então comentem aí se vocês gostam desse tipo de vídeos todos os dias. Qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam? Estou fazendo vários, né, durante a semana. Tem o Domingo com o Filho Amado, tem a leitura da palavra e tem também o nosso multiverso, o da célula, né, o dia da célula. Comenta aí pra mim então se vocês estão gostando, tá? Bom, hoje a palavra da célula é as profecias de Mateus 24, primeira parte. Essa palavra vai ter duas partes, irmãos, e falar sobre algo tão poderoso que é a vinda de Cristo, né? E tá tão próximo, irmãos. É importante compreender o contexto geral do capítulo 24. Primeiro, capítulo 21, o Senhor declara que o reino será tirado dos judeus e dado aos outros povos. Ele se refere à igreja dos gentios. No capítulo 22, o Senhor manda que eles se submetam ao poder do gentio, né? Ele fala em Mateus 22, 21, responderam de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e os deus o que é de Deus, né? Tava falando vocês queriam Jesus queria que eles pagassem impostos, né? Ele falou: não, dá de César o que é de César, né? Qual que é a face da moeda aí? É de César, então dá de César o que é de César, de Deus o que é de Deus, né? Qual que é a face que está aí agora com vocês, né? Então vocês têm que dar de Deus o que é de Deus. No capítulo 23, o Senhor repreende os fariseus e no fim diz que a casa deles ficará deserta. É bem evidente que ali o Senhor está falando do templo, porém ele não chama de casa de Deus, mas da vossa casa. Significa que a presença de Deus já saiu do templo. As pessoas que adoram o templo, né? Irmãos, a presença de Deus não está lá. A presença de Deus está em cada um de nós, sabe? Mas quando nós nos reuníamos no prédio de reunião de igreja, né, a presença se manifesta muito forte lá, mas por causa das pessoas, não por causa do prédio em si. Amém? Por isso hoje nós não temos templo. Templo somos nós. Bom, para compreender a profecia de Mateus, precisamos entender que uma parte se refere aos judeus e as outras partes se refere à igreja. É extremamente importante definir qual parte se relaciona aos judeus e qual se relaciona à igreja. Amém? No verso 31 estabelece a linha divisória. No verso 1 ao 31, tudo se relaciona aos judeus. No verso 25 ao 46 se relaciona à igreja. Essa divisão é baseada em evidências do próprio texto. Vamos ver algumas delas. No verso 1 ao 31, tudo é interpretado de forma literal. Por exemplo, inverno no verso 22 é literal, uma vez que é difícil fugir do frio no inverno. O sábado também é literal, mas o verão, mencionado no verso 32, deve ser interpretado espiritualmente, pois se refere à vinda do reino, e a figura é um símbolo de Israel. A figueira é um símbolo de Israel, né? Amém? Vamos para lá? As três perguntas dos discípulos. No verso 3, Mateus 24, os discípulos fazem três perguntas ao Senhor. Então o capítulo pode ser dividido como uma resposta do Senhor a cada uma dessas três perguntas. Antes, né, os discípulos mostraram para Jesus o templo, né, e mostrando, né, como é grande, como é poderoso. E Jesus fala, né, dele não vai sobrar pedra sobre pedra, né? É uma profecia. Depois, no verso 3, fala um monte de ovelhas achando-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, pediram:
Diz-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal levará de tua vinda e da consumação dos séculos, né? São 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Qual seria o sinal da vinda dele? E qual será o sinal da consumação dos séculos? A primeira das 2 perguntas estão relacionadas com os judeus. E a terceira pergunta se relaciona com a igreja. Vamos ver o que é o que, né? Qual que é qual. Primeira pergunta, quando sucederão essas coisas? No verso 4 a 28 respondem a essa pergunta e ainda não se cumpriram completamente. Virão muitos enganadores, né? Verso 4, o Senhor diz, vede que ninguém vos engane. Muitos cristãos caem em erro porque não prestam a devida atenção às profecias. Irmãos, nós podemos trazer essa parte para nós também, sabe? O pastor comentou no programa do Danilo Gentili que ele estava recebendo lá o Henrique Cristo no programa dele, né? E ele pega e pergunta para ele, você quer tomar um vinho? Aí o garçom traz 2 taças de água para ele. Aí o Danilo Gentili, o Henrique Cristo falou, uai, mas é vinho, não? Aí ele falou assim, sim, mas se é Jesus, você se vira, agora você faz o seu trabalho, eu faço o meu. E ele não deu conta, ele não fez, né, a água virar vinho. Tirando a piadinha, né? Hoje nós podemos ver, né, podemos não ser enganados, o que? Conhecendo a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos se é uma coisa de Deus lá, se é do nosso Messias, se é uma mensagem da graça, se é uma mensagem de salvação, ou é uma mensagem de destruição, é uma mensagem ruim, né? Se não está na Bíblia, né? Se a pessoa não pode apontar na Bíblia, não é verdade, né? Qualquer pessoa que vier com uma palavra para você, chega e fala assim, ó, não me mostra, vamos ver na Bíblia. Se ela bambear, fala assim, não, vamos ver de outro lugar, então você pode duvidar, tá bom? Bom, guerra, fome e terremoto. A guerra aqui se refere a todas as guerras que aconteceram nesses 2000 anos, mas nos últimos dias elas serão aumentadas grandemente. Elas são típicas pelo Cavaleiro Vermelho do Apocalipse 6. O Senhor falou em Mateus 24 a respeito das 4 cavaleiros, mesmo sem mencioná-los. Primeiro o Senhor disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Enganará muitos. Esse cavaleiro branco que representa falsos ensinos. Depois o Senhor acrescentou, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Esse é o cavaleiro vermelho que simboliza a guerra. Irmãos, mas que ele fala, ainda não é o fim. Sabe? Nós estamos vendo aí quantas guerras, rumores de guerra, né? O verso seguinte, o Senhor diz, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A fome é a ação do terceiro cavaleiro preto que apresenta fome e escassez. Por último, o Senhor menciona a pestilência. A peste aponta para o cavaleiro amarelo, que simboliza a pestilência e a morte. A sequência de Mateus 24 é exatamente a mesma de Apocalipse 6. Irmãos, e quantas guerras hoje estão acontecendo, sabe? E está um risco muito grande de ter uma guerra mundial. Então, que nós possamos vigiar. A perseguição e a tribulação. A perseguição mencionada aqui se refere aos discípulos que no princípio eram todos os judeus. Eles foram mortos em todas as nações por onde foram. Mas também se refere à perseguição que os judeus têm sofrido no decorrer dos últimos 2000 anos. Parece que a profecia de ter o amor esfriado deve ser aplicada apenas aos judeus, não à igreja de hoje. Perseverança para a salvação menciona no verso 13 não se refere à salvação do inferno, refere-se antes à salvação da tribulação e da qualificação para o reino. Irmãos, os versos 10 e 13 certamente mostram a criação do ambiente apropriado para o surgimento do anticristo, escandalizar, trair e odiar e a consequência de perseguição. Nos dias de anticristo, a maior dos falsos profetas já descrito se levantará. Amém, irmãos? Então nós podemos vigiar, porque o anticristo está às portas.
Mas antes nós vamos ser arrebatados, né? Antes da vinda dele. Então isso nós não precisamos nos preocupar. Amém? Quem é vencedor aí, comente aí se você é vencedor, se vai subir comigo quando Jesus chamar a gente. O evangelho do reino será pregado. A ênfase do evangelho da graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus, na vida eterna. Irmãos, fala assim que o maior evangelismo vai ser quando haver o arrebatamento. Porque vai ter pessoas que vão conhecer o evangelho, sabe? Mas quando vir o arrebatamento acontecendo, eles vão desesperar. Então, e vai ser aí sim eles vão começar a pregar o evangelho de verdade, começar a falar. Olha aí o que o povo cristão falava. Aconteceu, né? De acordo com Apocalipse 3:10, o grande tribulação virá sobre todos os que habitam sobre a terra. Portanto, é necessário que eles tenham a oportunidade de escapar dela, recebendo o evangelho. O maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do evangelho do reino. Aqui temos o princípio das dores. A grande tribulação acontece a partir do verso 15. Amém? Então, a grande tribulação, irmãos. Abominável da desolação deve se referir a um ídolo. Isso vai marcar o início da grande tribulação, onde Cristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Mas no meio desses 7 anos ele vai quebrar a aliança. Então virá a grande tribulação. Amém? Quando a abominação da desolação for colocada no santo lugar, os judeus precisarão fugir, porque haverá grande perseguição no verso 16 e 22. Temos as circunstâncias dessa fuga. Diz que Apocalipse 12:10 diz que o anticristo perseguirá os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Isso refere aos judeus e a cristãos que não forem arrebatados. Irmãos, é terrível essa perseguição, sabe? Não queiram estar aqui, irmãos. Não queiram ir no segunda viagem, sabe? No segundo ônibus. Queiram ir no primeiro. Então, hoje levanta e vai para a célula. Levanta e vai para o culto. Levanta e vai evangelizar. Levanta e vai atrás do irmão. Amém? Falsos cristos, falsos profetas. Os judeus precisarão ser avisados que o Cristo se manifestará nas nuvens no céu. Ninguém deverá acreditar que ele está no deserto ou no interior da casa. Verso 24 certamente é uma advertência contra os falsos profetas descritos em Apocalipse 13. Né? Os cristãos não têm esse problema com os falsos cristos, mas os judeus ainda esperam pelo Messias. Então eles podem ser enganados pelo anticristo durante a grande tribulação. Eles devem saber que o Messias virá nas nuvens com grande poder de glória. Irmãos, pense vocês que eles até hoje esperam o Messias, né? Mas é um Messias soldado, um Messias que vai vir para destruir, né, os inimigos. Não é o Messias do amor que nós temos. Segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? Fala, né, no verso 29 e 31, responde a segunda pergunta: quais serão os sinais da sua vinda? Depois da tribulação ainda haverá sinais no céu, e só então o Senhor virá. Haverá um sinal no céu do Filho do Homem. Não sabemos como será esse sinal, mas será algo inequívoco e sobrenatural, anunciando a vinda do Senhor. Amém? Hoje em dia, né, o pastor comentou muito sobre hoje em dia ter vários satélites, né? Hoje em dia pode fazer uma imagem no céu, vocês têm noção disso? Imagem, colocar uma imagem no céu, um dragão, né? Nós vimos drones, né? Lá na nossa igreja videira, nós fizemos drones fazendo show de luzes no céu. Então, isso já está quase fácil de ser feito, né? Sinais no céu. No verso 29 diz que a volta do Senhor será depois da tribulação daqueles dias. Jerusalém será pisada pelos gentios. Lá em Lucas capítulo 21 tem essa profecia, né? A passagem de Lucas 21, 20, verso 20 e 24 é a passagem paralela
Parece-nos que um sinal já se cumpriu, ou seja, o sinal do templo dos gentios pisarem em Jerusalém. Terceira pergunta é: qual será o sinal da consumação dos séculos? Isso aí nós vamos deixar para a próxima palavra, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí, por favor, né? O que vocês acham? Porque parece que o YouTube dá mais valor aos vídeos que tem mais comentários. Então vamos estar comentando. Vamos chegar a 700 inscritos, irmãos. Vamos estar chegando antes desse final de ano. Nós temos menos de um mês agora para chegar a 700. Falta 25. Então, no momento desse vídeo, 25 pessoas. Então, mande um vídeo para um colega, para um amigo e fale assim: se inscreva, se o Leandro quer ajudar o Leandro a chegar a 700 inscritos antes do final do ano. Tá bom? Bom, comente, compartilhe, né? Dê um joinha. E outra coisa também, sabe? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Vamos estar preparados para esses últimos dias, meus irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.